Antes de eu chegar aqui, eu recebi uma mensagem de um jovem, ele colocou lá no post dele, nos stories, falou assim, se você comentar minha foto, eu falo algo sobre você. Uau. E aí eu só curti a foto e ele mandou no meu direct, no privado, falando assim, você é um homem de Deus que me abraçou quando eu mais precisei. Uau. Ele estava no meio da rua, na frente da igreja, na rua, chovendo, uma chuva. E aí nós falamos, entra para a igreja. Ele entrou. Quando ele entrou, nós abraçamos ele. Mas abraçamos. Aquele jovem chorou. E ele falou, hoje eu sou grato a Deus pela sua vida, porque eu voltei para os caminhos, eu voltei da onde eu tinha saído. Ele é levita, toca na casa do Senhor, assim, maravilhosamente bem. Voltou ativa de volta. Então, assim, e ele falava assim, eu estava pensando em tirar minha própria vida, porque eu não estava tendo mais sentido, não conseguia mais voltar para a igreja, não conseguia mais ter esse amor, porque as pessoas me condenaram, pessoas de dentro da igreja não queriam mais me abraçar. E você, sem me conhecer, me abraçou e liberou palavras, e as palavras geraram vida dentro de mim, e hoje eu estou de pé porque eu ouvi uma palavra da sua boca. Eu ouvi uma palavra da sua boca. E ele ficou falando aquilo, eu fiquei chorando, falei, meu Deus, porque eu sou chorão de natureza, né? Falei, qualquer coisa eu choro. E aí ele falando aquilo, eu falei, Deus, como é importante nós liberar esse amor. Porque ele precisou só de um abraço. Foi só um abraço, não foi nem palavras que eu liberei. Às vezes eu abracei, depois eu falei com ele. Mas eu abracei ele. E esse jovem chorava. Falei, meu Deus, vai me encher de lágrima aqui agora, né? Mas o nosso ombro é para isso, para que as pessoas possam realmente derramar suas lágrimas de cura. Porque às vezes é necessário chorar para poder acontecer a cura. Verdade. Porque daí você começa a lembrar, quando você tá chorando, quando você lembra daquilo que te fizeram, a lágrima vem mais forte. E essa lágrima que vem, ela vem para curar. Libera, né? E quando esse jovem começou a chorar, porque eu sou assim, quando eu preciso de uma cura, quando eu começo a chorar, eu choro baixinho. Daí, de repente, eu tô urrando, parece um boi lá chorando. Falei, meu Deus, o que a igreja vai dizer? Vai ser, esse homem tá em pecado, só pode. Mas não é, porque tá vindo um choro da alma, e a alma nossa precisa ser curada, para que a nossa alma seja pura e limpa e livre de condenações, de prisões, porque tem almas que vivem aprisionadas e não conseguem viver o extraordinário de Deus. E hoje eu digo que eu estou vivendo o extraordinário de Deus. Essa comunidade me fez reavivar outra vez, sabe? Ter os sentidos que Deus colocou dentro de mim. Olha, você vai cuidar de... Eu também não esqueço uma palavra que Deus falou assim, você vai ser pai de multidões. Uau. E sempre essa palavra ecoa dentro de mim. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ser pai de multidões? Eu sou tão pequeno. Eu não escolho os grandes, eu escolho os pequenos. Tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim, o teu início pode ser até pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E outra palavra que eu gosto muito, que eu sei que você que está assistindo, vai assistir esse podcast, eu tenho uma palavra comigo que eu carrego comigo que diz assim, lá em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Se Deus está operando na tua vida, querido, pode deixar o mundo falar a teu respeito. Deus, ele se responsabiliza em te abençoar. Então, hoje o que está acontecendo aqui, Evelise, são promessas, são palavras. Então, nós temos que entender que as nossas palavras têm poder. Então, vamos liberar palavras, ou palavras de vida. Tem pessoas, quem sabe, assistindo aqui, que está numa cama, que está debilitada, mas está precisando de uma palavra para poder viver outra vez. Porque alguém matou os sonhos, alguém enterrou, ou até mesmo você enterrou os seus sonhos. E Deus está dizendo, volte a sonhar. Deus me deu um nome, e esse nome, se eu não quisesse, eu falo, Deus, não quero. Mas eu entendi que não é sobre mim, nunca foi e nunca será, mas é sobre aquilo que Deus está colocando em mim. Então a identidade de Cristo em nós vai fazer com que nós largamos até mesmo do nosso próprio amor para viver o amor do outro, amar o outro, porque a palavra do Senhor diz assim, que você tem que amar o teu próximo como a si mesmo. Mas nós temos que se amar primeiro para nós liberar aquele verdadeiro amor. E o amor que está em nós vai fluir em outros. Porque essa identidade que nós carregamos não é nossa, é de Cristo. Eu sempre digo, gente, não queira carregar nomes, queira carregar a presença. Porque Davi carregava a presença. Só que eu li essa semana essa palavra que Davi, ele carregou tanto a presença do Senhor que ele formou um holocausto, ele formou um sacrifício, ele colocou um sacrifício, ele entrou na tenda para adorar a Deus. Só que quando ele estava adorando a Deus, que ele estava tão alegre, dizendo, eu estou vivendo isso, olha que eu estou carregando uma alegria, um amor. Quando ele chega na cidade, quando ele chega em Israel, quando ele chega ali, a Mical está na janela, ela diz, homem é louco, é doido.
Mas nós somos doidos por Jesus e nós queremos que as pessoas experimentem essa doideira, esse amor que é, sabe, é contínuo, não se acaba. E Davi queria que todos entendessem aquele amor, aquele carinho, aquela alegria que ele estava sentindo. Ele entra dentro da tenda e oferece o holocausto. Só que olha que interessante, que a palavra tem poder. Ele se levantou da sua oração e ele abençoou todos de Israel. Interessante? Ele levantou, imagina todos de Israel. Você acha que tinha um, dois? Era multidões que estavam ali na região que ele mora. E a palavra do Senhor diz assim que Davi levantou e abençoou o povo de Israel em nome do Senhor. E ele disse ainda na sua palavra que ele alimentou a muitos com carne, pão e vinho. E o vinho significa alegria. Tem muitas pessoas que já não têm alegria no seu coração. Porque alguém chegou e falou assim, você não vai conseguir, você não vai poder. Então hoje eu declaro sobre quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. Para nós que estamos aqui, eu declaro que nós vamos viver um tempo novo, um ciclo novo de alegrias, de conquistas, de perseverança, de romper. Nós vamos romper. Nós vamos romper onde muitos não estão conseguindo. Nós vamos romper. Eu sempre falo, se você não está conseguindo romper, eu quero romper por você. E esse romper é liberar palavras. Né? Aquele dia que você falou assim, pastor, eu entrei na igreja, estava destruída, eu precisava de uma palavra. E o Senhor veio com uma palavra. E a palavra rompeu o que você não estava conseguindo romper. Nossa, foi incrível. Aquele dia, você falou do choro. Nossa, aquele dia, eu nunca tinha sentido um choro. É assim, ó. Eu sempre tive um problema com a vaidade, né? Então, assim, eu ia pra igreja de cílio postiço, super maquiada. Eu ainda vou, mas agora eu aprendi que aquilo ali tava me atrapalhando. Então, eu segurava muito choro dentro da igreja, sabe? Deus falava comigo, assim, Deus fala comigo o tempo todo. E quando eu falo isso, ai, nossa, Deus fala com você o tempo todo. Não é porque eu presto atenção. Eu paro pra ouvir. Você falou assim, ó, eu não conseguia chorar. E daí eu falei assim, meu Deus, essa mulher não consegue chorar, Jesus. Como que eu vou fazer essa mulher chorar? Não, não é eu que tenho que fazer ela chorar, é o Senhor. E aquele dia que eu liberei aquela palavra, meu Deus, eu olhei pro teu rosto, né? Você estava muito bem maquiada. E de repente começou a escorrer e Deus falou assim, é disso que eu estou falando. É disso que eu preciso, que pessoas não fiquem segurando aquilo que precisa ser liberado. Tem que sair. Tá entendendo? E depois daquele dia, muitas coisas, eu acredito e creio que aconteceram na sua vida. Nossa. Né? Tanto é que você me mandou uma mensagem, pastor, aconteceu isso, eu consegui liberar um perdão, eu consegui me liberar. Nossa, foi muito forte aquele dia. Aquele dia eu falei, meu Deus, será que... Aquele choro, assim, quando assim, senti, assim, desde a hora que eu cheguei lá, senti a presença de Deus, assim, né, no louvor, vendo as suas filhas dançando, sabe? A esposa dele cantando, e ele lá, né, no jeito dele, sendo movido por Deus, assim, aquilo foi muito gostoso, assim, eu senti, nossa, porque assim, o pastor Everton é um homem de Deus. Aleluia. Eu falo isso para todo mundo, ele é um homem de Deus, eu sinto a presença dele dentro dele, e ele consegue extravasar isso, é muito, muito gostoso. E aquele dia, assim, quando... eu não lembro direito como é que era a palavra, mas você falou algumas coisas sobre conexões também, bem no comecinho, mas depois mudou a palavra. E aí eu comecei a olhar para a tua vida e eu comecei a chorar. E é um choro que eu não consegui controlar. E chorava e derramava, assim, lágrimas. E foi uma lágrima, assim, de gratidão. Eu senti a gratidão saindo em forma de lágrimas. E aí eu falei, tem que falar pro pastor Everton, né? Aí eu cheguei, né, fui falar com ele no final do culto e eu falei assim, essas lágrimas aqui é gratidão pela sua vida. E eu entendi que eu precisava liberar mesmo, assim, o que eu sentia, eu travava, eu engolia seco, porque quando a gente passa por muitos processos na vida, a gente passa por muito sofrimento, a gente se acostuma. Então, assim, tem pessoas que elas acabam, né, se entregando sempre para a dor. Eu vencia as minhas dores. Então, para mim, estar passando por certas coisas já não fazia mais nada, mas não quer dizer que não doía. Eu sentia dor, só que eu não liberava. Então, hoje em dia, assim, quando eu sinto, eu preciso chorar. Hoje em dia, é difícil para mim, é difícil chorar. Mas, às vezes, eu não tenho como controlar. E aí eu falei assim, agora eu tenho que parar de ir maquiada, rebocada para a igreja, porque, assim, eu vou chorar, eu vou me estragar toda, então não vou deixar que a minha vaidade atrapalhe. Eu entendi que era a minha vaidade que atrapalhava eu de liberar o que eu sentia. Então, assim, foi um dia muito gostoso, sabe? Aquele dia, eu cheguei em casa, fui no meio do caminho conversando lá com esqueci o nome dela, estava com a gente lá, esqueci o nome dela agora. Eu fui com uma irmã da igreja que eu frequentava e eu fui contando para ela de uma história que eu estava sentindo em relação a uma pessoa, que era uma amiga minha e tal. E aquilo começou, tipo, ela começou a falar algumas coisas para mim e eu falei assim, eu não consigo romper.
Porque enquanto eu não liberar esse sentimento, eu não consigo ir para outro estágio. Eu falei assim, eu tô procrastinando de viver algo novo. E assim, ela foi falando comigo no meio do caminho. Uhum. Eu cheguei em casa, falei assim, vou escrever um textão, né? Falei, escrevi. Eu pedi perdão. Eu estava me sentindo machucada pela pessoa, esperando que a pessoa pedisse perdão. Mas, assim, às vezes a gente tem que tomar atitude. Então, eu pedi perdão para ela. Falei algumas coisas. Ela falou também, me pediu perdão. E aí, acabou. E aquele sentimento, ele se esvaiu, assim, ele sumiu. E aí, as coisas começaram a acontecer. Então, assim, às vezes a dor que você está sentindo, ela tá presa dentro de você e você não sabe como liberar isso. Chora. Mas, de preferência, chora na presença de Deus, né? Chora pra Sim. Deus, porque, assim, se você vir chorar pra mim, eu vou te ouvir, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar as pessoas. Eu posso tentar te ajudar, mas eu não vou poder fazer aquilo que só Deus pode, né? Curar, só Deus pode. Eu tive um processo dolorido demais, assim, quando eu entendi que realmente eu tinha um caminho com Deus, eu tive que lutar contra muita coisa. Eu sofri muito, fui machucada no meio do caminho. Mas aí chegou um momento que não tinha mais como fugir. E eu percebi que era só na presença de Deus que eu poderia ter respaldo mesmo, assim. Uhum. Eu falava para Deus uma coisa, passavam uns dias, de repente aquilo se resolvia. A minha vida, hoje, a minha vida está entregue. Está entregue total. Eu falei assim, Deus, as minhas finanças são suas, o meu trabalho é seu, tudo que sair da minha boca, eu quero que saia para edificar pessoas, mas eu não quero que seja eu falando, eu quero que seja o Senhor usando a minha vida. E, finalmente, assim, eu estava num barco onde assim, estava tendo uma tempestade, só que o Jesus sempre esteve comigo no barco. Eu nunca estive à deriva. O barco virava para um lado, batia para o outro, entrava água. Eu me desesperei por muitos, muitos momentos. Mas, assim, mesmo naquela tempestade, eu ainda falava assim, ele está comigo. E, assim, é isso que faz a gente se fortalecer e perseverar. Porque quando a gente não tá buscando a presença de Jesus, buscando a presença de Deus, a gente se sente sozinho, a gente não consegue vencer na força do braço. E eu lutei muito sozinha por muito tempo. Aí chegou um momento que eu falei assim, eu não consigo mais. E quando você finalmente entrega, aí você rompe. Rompe em fé, porque assim, você coloca toda a tua confiança em Deus. E você coloca toda a tua expectativa também. Então, assim, eu não espero nada sobre a minha vida. Eu, Evelise, o que eu vou fazer? Eu espero em Deus. Então, Sim. toda a minha vida está voltada pro meu propósito e fazer a vontade e estar no centro da vontade de Deus. Porque enquanto eu estava tentando ir para um lado e tentando ir para o outro, eu estava batendo a cabeça, o barco chacoalhando, e eu mesma, assim, em vez de tirar a água do barco, eu estava jogando balde.